Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Continuando a leitura de Provérbios, capítulo 4, agora do versículo 21 em diante, para continuar aqui meditando com profundidade, né? Ou coloquei com profundidade porque é um olhar diferente, né, sobre uma leitura comum, que a gente sempre passa correndo, e eu confesso que eu estou aprendendo muito com isso. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Acredito que vai ser bom para alguém. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 21 diz assim: que elas não se apartem de diante de teus olhos, guarda-as no centro do teu coração. No vídeo passado a gente encerrou falando sobre: filho meu, escuta as minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Na outra Bíblia fala os meus dizeres, né? E agora aqui no 21 fala assim, que elas não se apartem de diante dos teus olhos, guarda-as no centro do teu coração. O quê? Os dizeres da sabedoria, ou seja, as palavras da sabedoria. Olha só, porque são vidas para aqueles que as encontram. Então isso aqui é demais, ó. O posicionamento da sabedoria, externa e interna. Devemos sempre tê-la diante dos nossos olhos e não longe do centro do nosso coração. A sabedoria como vida e saúde. As palavras da sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo. Isso aqui é interessantíssimo. Os efeitos da sabedoria, porque são vidas para aqueles que a encontram. Então, a sabedoria é vida para quem encontra, né? Então devemos afastar ela dos nossos olhos e mantê-la no centro do nosso coração. Isso aqui é demais, espetacular. Olha só o que diz o 22. Porque são vidas para aqueles que se encontram e saúde para toda a carne e o seu corpo. Ou seja, vai te trazer saúde em todas as áreas da sua vida, né? A Bíblia diz que nós fomos chamados para reinar. Reinar em quê? Em todas as áreas da nossa vida, né? Primeiro, com Deus, né? Eu já falei sobre isso, com Deus. Depois, com você mesmo, você precisa ter saúde, precisa se cuidar, precisa estar bem, precisa cuidar também da cabeça, né? Ainda mais ultimamente, que é todo mundo com ansiedade, enfim, ansiedade, depressão e tantas outras coisas que nós precisamos cuidar. Depois, família, né? Que esse dedo maior aqui, você vê que é família. Depois o da aliança aqui, religião, igreja. Você precisa ter uma aliança, precisa estar ali envolvido com a comunidade. Depois vem aqui trabalho, é o menorzinho de todos aqui, trabalho. Aí depois vem finanças e assim vai indo. Então, nós temos que reinar em todas as áreas. Como fazer isso? Através da sabedoria. Se você não tem sabedoria, você não consegue. Por quê? Porque você não tem disciplina. E a disciplina, vocês viram, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? E a disciplina já vem em seguida. Ou seja, sem disciplina você não alcança a sabedoria. Essa é a realidade. Nós aprendemos aí nos vídeos passados. Então olha o 22, o que diz: acima de tudo, aquilo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele brotam as saídas de vida. Isso aqui é demais, isso aqui é demais. Olha só, o maior propósito e riqueza do homem, o coração. O coração. Então tem gente que fala, porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala isso também. Mas aqui fala, olha, de tudo que o homem tem que guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque o coração é bom. O coração é bom. E muitas vezes, as ideias que vêm, principalmente de negócio, a primeira ideia que vem na sua cabeça, na maioria das vezes é uma ideia boa, né? Mas aí você vai pedir opinião de fulano, opinião de ciclano, opinião de não sei quem, e aí a ideia fica distorcida. Então,
temos que guardar o nosso coração, temos que cuidar do nosso coração, né? Temos que pedir para Deus blindar as nossas emoções para que não venha chegar no nosso coração coisas desagradáveis, senão você fica chateado, você fica mal. Então o coração nós temos que guardar. Por quê? Porque é a maior riqueza. Olha só, o maior depósito e riqueza do homem é o coração. Então temos que entender isso e cuidar do nosso coração, porque senão você acaba deixando, tá aqui na mente, beleza, resolve aqui, não deixa descer não, resolve aqui e pronto, daqui para fora, não deixa descer pro coração, para você não ficar chateado, senão isso pode te causar muitos prejuízos, muitos problemas, e o seu bem maior, a sua riqueza maior é o seu coração. Cuida dele. Olha só, um amigo meu falou, as pessoas cuidam da estética do carro e não cuidam do motor. É igual, não adianta você cuidar de todas as outras coisas se o motor está ruim, se o coração está mal, né? E a Bíblia fala que Deus quer o coração. Por que o coração? Porque o coração foi o primeiro membro que é formado no ventre da mãe, né? Então, as primícias, é o primeiro, é o que ele quer, é o coração. Por isso nós temos que cuidar, nosso coração tem que estar puro, né? Tem que estar limpo, né? Tem que estar íntegro, porque ele é a nossa maior riqueza. E quando sai dele, né? Lá em Salmos 27, versículo 14, diz que espera no Senhor e ele fortalecerá o teu coração. Então, quando você tem sabedoria, você consegue esperar no Senhor e o seu coração é fortalecido. Então, é interessante isso. Vamos cuidar do nosso coração. Mais à frente, o 24. Aparta de ti a boca enganosa e lança de ti o desvio dos lábios. Nossa, aqui é pesado também. Olha só. Vícios dos lábios e da boca dos ímpios. Os lábios desviados são aqueles que falam o que as pessoas querem, mas que ela detesta. São lábios hipócritas e mentirosos. Então, se você sabe que a pessoa é desse jeito, você se afasta. Você se afasta. O difícil é que a gente vê crianças já, né, já com lábios desviados, né? Já falando coisas que não é real. Mente para o pai, mente para a mãe, mente para os amigos, e tá normal. E às vezes o pai sabe, a mãe sabe. Você tem que conversar com seu filho, você tem que orientar o que vai acontecer no futuro, o que vai se tornar essa criança, né? É que nem com palavrão e o pessoal, que bonito, dá risada. Não, irmão, você tem que repreender, tem que orientar. Você é o pai, você é a mãe, tem que dar direção, tem que trazer direção para essa criança. Então, tem que cuidar desde já. E se você sabe que a pessoa tem lábios desviados, né? Lábios desviados, boca enganosa, sai fora, se afasta. Amém? E se você tem, cuida. Pede para Deus limpar, tirar isso de você, né? Que você venha falar só aquilo que o Espírito Santo possa falar, né? Fala para ele colocar um anjo aí na sua boca, para não sair coisas enganosas. Ah, mas às vezes, não. Tenta ser o mais sincero possível, né? Às vezes, não dá para falar isso aqui, então fica quieto. Mas não abre a boca, tá? Vamos lá para o 25. Dirige-se os teus olhos para a retidão e as suas pálpebras repousem sobre o que é reto diante de ti. Então, olha só, olhos e pálpebras do justo, ele descansará os seus olhos, os seus olha só, dirige-se
os teus olhos para a retidão e as tuas pálpebras repouse sobre o que é reto diante de ti. Ele descansará os seus sonhos dormindo em paz sobre aquilo que ama e que sempre sonhou. Então, isso aqui é interessante, porque quando você tem olhos e pálpebras, dirige-se os teus olhos para a retidão e as tuas pálpebras repousem sobre o que é reto diante de ti. Então, ele descansa os seus sonhos, dormindo em paz, sobre aquilo que ama e que sempre sonhou. Então, aqui volta já um pouquinho, né? Eu dei uma travada ali, porque eu já voltei lá no outro versículo que fala sobre o justo é como a luz da aurora, né? Que vai clareando até se tornar o dia perfeito. Então você descansa os seus sonhos, porque você está fazendo tudo certo. Você sabe que uma hora vai acontecer. É só você continuar. Então isso é muito legal. Eu dei até uma travadinha aqui, porque eu falei, é isso mesmo, né? Então você sonha com aquilo, você põe na disciplina, você sabe que vai chegar. É só uma questão de tempo. É só você continua trabalhando que vai chegar aquilo que você tanto quer, aquilo que você sonhou, aquilo que você sonha, né? Por quê? Porque você está fazendo tudo direitinho. Então, só é isso que eu quero. Põe na disciplina, né? Se disciplina para aquilo e as coisas acontecem. Vamos mais à frente, o 26. Endireita a vereda de teus pés e todos os teus caminhos serão ordenados e firmes. Deixa eu ver como diz aqui a outra, o 26. Pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Mais ou menos igual. Antecipa-te em todos os que fores, em tudo o que fores fazer. Antecipa-te em ordenar o teu caminho antes de passar por ele. Isso aqui eu já falei, né? Você calcular. Acho que eu falei no vídeo passado. Se você vai entrar em alguma coisa, você calcula. Em outros vídeos atrás eu falei também sobre a arte da guerra, né? Antes de entrar numa guerra, você faz todos os cálculos certinho. Não vale a pena, dá para mim ir. E aí você entra, né? Mesmo que você fique vulnerável por um momento, mas você fez os cálculos, você sabe que vai dar certo. Coloca Deus na frente, ora, pede clareza, pede direção e vai. Olha só o 27. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do poder do mal. Isso aqui é demais, hein? Deixa eu ver o que diz aqui na outra Bíblia. Não te vires, nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Basicamente igual. Mantenha o bom propósito. Não devemos ficar entre um e outro caminho, sem decisão e sem firmeza, pois isso nos transformará em uma presa do mal. Isso aqui é interessante. Tem até uma história, né? Ou até brinca, como se fosse uma piada, né? Que diz que tinha um muro e em cima do muro tinha um indeciso, né? E do lado de cá tinha um anjo. E o anjo falava, pula para cá, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E chamava tanto. E do outro lado tinha o inimigo, né? O diabo. E ele quieto. Enquanto o outro chamando e tal. E ele pegou e falou assim, viu? Você não vai falar nada? Você não vai me chamar? Não vai pedir para mim ir para o seu lado? Ele falou, não, fique tranquilo. O muro já é meu, né? Então, na realidade, qual que é a moral da história? Se você está indeciso, você já está no lado errado, né? Então, você precisa se decidir, precisa ter uma decisão. E para decisão, a sabedoria te ajuda, te auxilia a você tomar a decisão correta. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.